E aí, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Acordando com um tempinho de chuva, tá um negócio bonito aqui, minha Nossa Senhora. Vamos dar início à nossa nova aula, tá? De Educação Física. Espero de coração que vocês estejam ótimos, muito bem, maravilhosamente bem, perfeitamente bem, todo mundo animado, né? Que hoje é quarta-feira, a gente começar o dia, ó, supimpa, viu? Gente, é o seguinte. Só para vocês entenderem, né? Para vocês se situarem. Quem me entregou a prova parcial, show. Não me entregou, dá tempo ainda, beleza? Porque é, é necessário realmente que seja entregue, tá bom? Porque senão não tem nota, né? Então assim, dá tempo ainda. Caio, eu fiz minha nota. Eu entrego pra vocês junto com a Global, tudo juntinho, tá? Do jeito que é pra ser, somado, dividido, nota final. Fiquem tranquilos sobre isso também. Mais uma coisa. Caio, atividades, participação. Não entregou atividades, menos participação. Entregou num dia, pontualidade. Não entregou, sem pontualidade. Show? Mais ou menos assim. Caio, prova global, vamos marcar. Vai dar certo. Se Deus quiser. Assunto da aula de hoje, handball, tá? Que é um esporte que hoje é muito conhecido, tá? Antigamente não tanto, tá certo? É um esporte que ele era visto de uma forma um pouco mais feminina, por conta que era utilizado pelas mãos, mas é um conceito muito, tá? Muito que não existe mais hoje, tá? Ou talvez exista, mas não é comum, tá certo? Antigamente era comum, hoje não é mais comum, tá bom? Pra quem não sabe, comum e normal é completamente diferente, mas é um assunto para uma outra aula, tá certo? Gente, o handball ele é um esporte que ele é muito parecido com o futsal, tá? Muito, muito parecido. E antigamente ele era muito parecido com o futebol. E uma curiosidade muito importante era que antigamente o handball ele era praticado em terrenos baldios, tá? Era praticado naquela pissarreira mesmo, cheia de pedra, sabe? Só que, como eu havia falado, como é o caso do futebol também, que naquela época o futebol ele era praticado em terrenos baldios, em terrenos não tão planos, aquela historiazinha que eu contei pra vocês, ela também se aplica no handball, porque na realidade, gente, o handball ele era praticado no terreno baldio. E aí, com os invernos muito fortes e aquela coisa de nevar e não ter como ninguém jogar, então, aos poucos, o handball ele foi migrando para quadra, tá? Mas não, nem sempre foi em quadra. E antigamente ele tinha um tamanho bem maior, tipo assim, era um campo realmente bem grande, né? Na verdade, o terreno era bem grande e as marcações eram diferentes, tá? E não eram marcações pré-determinadas. Aí com o tempo o handball ele foi ser reconhecido como um esporte, passou a ser federado, passou a ser considerado um esporte que até então era só um jogo, tá bom? Então a história do handball ela se adequa bem fiel à história do futsal, do futebol, é bem parecido. A única diferença é que dentro dessa história toda, o futebol, tá? O futebol ele ninguém sabe ao certo quem criou, tá? São várias pessoas ao redor do mundo, são várias pessoas que estão envolvidas na criação desse jogo, tá? Mas ninguém sabe ao certo quem fundou. Já no caso do handball, não. No caso do handball, teve alguém que realmente fundou, tá? Que vai ser falado na atividade. Também teve a data que chegou a ser pré-determinado tudo isso. Lá na atividade vocês vão ver bem direitinho, tá? Porque é um nome um pouco complicado, eu não consigo pronunciar bem, mas vai dar certo. E é isso aí. Qualquer coisa, estamos aí, tiramos as dúvidas de vocês, tá bom? Estamos à disposição lá no privado. Caio, estou aqui, só chegar, avisar, a gente tá aqui para se ajudar, tá certo? E eu entendo, gente, também que
é muito complicado aquela questão de matemática, português, história, geografia, educação física e tudo, e todas essas matérias, todas as atividades, toda semana e às vezes 2 por dia, às vezes 3 por dia. Gente, eu sei que é difícil, mas eu aguardo fielmente a devolução de vocês, porque todos nós temos uma certa dificuldade para fazer tudo isso. Tipo, eu sou super tímido, entende? Então, assim, como eu sou super tímido, é muito difícil para mim tá aqui, gravar um vídeo, aula para vocês. Pra mim é muito difícil, é bem diferente. Algumas pessoas têm uma super afinidade com isso, já eu não tenho tanto. Então, assim, eu aguardo fielmente que vocês devolvam as atividades e reconheçam, né, que realmente não é tão simples, tá? Beleza? Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Qualquer coisa, chama lá no privado que a gente se ajuda, tá certo? Abraço, tenha um ótimo dia.